está acontecendo já na Califórnia, está acontecendo já a investigação de que os incêndios podem sim ter sido intencionais, criminosos, não acidentais. Está no inverno agora nos Estados Unidos. Nunca aconteceu nessa proporção. Ah, ok. Enquanto isso, várias coisas seríssimas estão acontecendo na Terra. Várias coisas na mídia. Mark Zuckerberg, Elon Musk. Um monte de coisa acontecendo, tá? Paralela a tudo isso. E eu já falei pro pessoal do YouTube que eu não vou poder falar a palavra estás. Não vou poder, então eu vou falar nista. Quando eu falar nistas, vocês já sabem do que eu tô falando. Entende o seguinte, os nistas, se eles estão por trás disso, o trabalho é muito mais bem feito do que você imagina. Por quê? 2, 3 dias antes teve o Globo de Ouro, que foi um acontecimento para o Brasil, porque nós tivemos uma grande atriz brasileira ganhando o prêmio principal de melhor atriz. E várias coisas acontecendo, e a principal deles, que está viralizada, para todo mundo está viralizado, é um momento de zombaria contra Deus, de uma mulher fazendo uma piada, dizendo que ninguém agradeceu a Deus e dando gargalhada, falando que Deus não está ali naquele evento. Ela fala isso, da forma dela, mas ela fala. E um monte de gente fez montagem, dizendo assim, olha, foram zombar de Deus, viu? E logo 3 dias depois, 2, 3 dias depois, veio o castigo de Deus. Como diz o povo lá do Nordeste, o castigo veio, entendeu? Eu sou filha de nordestino, tá, gente? Por isso que eu gosto muito do sotaque nordestino. Então, o que aconteceu? Olha o que aconteceu. As pessoas, presta atenção, as pessoas, ouça que a coisa é séria. A coisa é mais séria do que você imagina. As pessoas acham que é castigo de Deus. E elas colocam, viu? Olha, Jeguite, os crentes manipulados, ó, viu? É castigo. Os nistas estão por trás disso. Não tem nada a ver com Deus. Se for tudo programado que a gente acredita que seja, eu acredito que seja, os nistas estão fazendo com que essa situação coloque como Deus um Deus injusto. Porque muitas pessoas boas perderam suas casas. Muitas pessoas boas perderam tudo. O diabo, ele trabalha de uma maneira sistemática para tentar queimar o filme de Deus. O diabo, ele trabalha de uma maneira sistemática para que as pessoas pensem que Deus é injusto, que Deus é mau. Porque os nistas, pessoal que está perguntando, escreve aí para a pessoa o que é nistas. Que eu estou falando em código. Eu não posso falar a palavra. Os nistas, eles, ouve, os nistas, eles querem que a geração, principalmente os esquerdistas, que não conhecem nada de Deus, os nistas querem que essas pessoas considerem Deus injusto, tenham ódio de Deus e tenham raiva de Deus. É em código que eu estou falando. Escuta, não compartilhe post de viu, é castigo de Deus. Não compartilhe. Não trabalhe para os nistas. Alguém está me ouvindo ou não? Quem está me ouvindo? É um trabalho para que as pessoas crentes completamente inocentes, os crentes estão inocentes. Os crentes estão inocentes. Viu, é castigo, Deus é poderoso. Vocês não estão entendendo. É o fim dos tempos, é o juízo. Não, ainda falta para juízo. Vai começar o juízo quando for proibido você adorar a Deus, for proibido você ter culto. Aí começou o juízo. Aí começou o fim dos tempos. Presta atenção. Ouça, presta atenção. Isso é armado. Os nistas estão armando. Nistas, é em código eu estou falando. Não compartilhe isso de maneira nenhuma. Nenhuma. Isso é uma armação
para que as pessoas tenham ódio de Deus, para que as pessoas achem que Deus é mau. É todo um trabalho para trabalhar com o inconsciente coletivo da humanidade. Vocês não estão entendendo. Ah, juízo. Obrigada, Cauã. Obrigada, Cauã, pelo presente. Exatamente, Cauã. Eles estão tirando da reta. Quem é o verdadeiro vilão, é o comentário do Cauã, é exatamente isso. Escuta até o fim, que o negócio é mais sério do que vocês imaginam. Não ouçam, não compartilhem nenhum post que diz, é castigo de Deus. Não façam o jogo que eles querem. Eles querem que a gente compartilhe, porque a gente sabe que Deus é justo. A gente sabe que Deus é justo, que Deus é bom, justo e fiel. Os ímpios, os incrédulos, os esquerdistas que não conhecem a Deus, não sabem. Eles não conhecem o caráter de Deus. Eles não sabem nada da identidade de Deus. Eles nunca tiveram uma experiência com Cristo, nem com o Espírito Santo. Eles ainda não nasceram de novo, ainda são mortos espiritualmente. O diabo está trabalhando para tornar os cristãos os vilões, para aumentar a cristãofobia no mundo. Quando você posta isso, você favorece esse marketing, você favorece esse trabalho satânico. Quando você posta, eles falam, isso, crente, trabalha para mim, isso, crente. Faz o jogo de que vocês são intolerantes, vocês são preconceituosos, que vocês são um bando de gente ruim que deseja o pior, como se a gente estivesse tendo prazer naquela tragédia, como se a gente estivesse achando justo Deus permitir uma tragédia dessa. Preste muita atenção. Eu só consigo enxergar claramente. Eu estudo por causa disso, porque eu estudo sobre os nistas há mais de 20 anos, secretamente, quietinha. E nesses mais de 20 anos, eu já tive muitos momentos com pastores e líderes de igreja, onde eu fui tentar falar, olha, vocês estudam sobre os nistas, estou falando em código, tá, gente? E pastores vieram me repreender, dizer que bobagem, para com isso, ter teoria da conspiração. Escuta o que eu tô te falando, presta atenção agora. Preste muita atenção, a coisa é mais séria do que você imagina. A coisa é muito mais séria do que você imagina. Não, eu não estaria tendo discernimento se eu não estivesse estudando há 20 anos sobre isso. Eu nunca teria o discernimento. Nunca. Nunca. Se eu não estudasse isso há 20 anos, se eu não soubesse da existência deles, eu nunca entenderia rápido o que significa. O que eles estão fazendo. Eles estão fazendo uma situação, e dessa situação é para maquiar várias coisas que estão acontecendo no mundo agora. Agora estão acontecendo várias coisas no mundo que eles querem maquiar. Então eles querem que ninguém preste atenção. Só que, paralelo a isso, aquela fala daquela mulher dentro do Globo de Ouro, que Deus não estava ali, que ninguém agradeceu a Deus, um tom de zombaria. Isso está viralizado, pesquisa que você vai achar. Aquela fala, e logo 2, 3 dias depois, o incêndio na Califórnia, e o pessoal totalmente imaturo, espiritualmente, pessoal totalmente leigo sobre os nistas. O pessoal postando, é castigo de Deus, ai, que inocência. Gente, os crentinhos tão café com leite, tão aguinha com açúcar, vivendo na própria bolha da felicidade gospel que Deus deu para eles. Eles não leem artigos de guerra espiritual mesmo pesado, não lê notícia pesada, não tá crentinho que tá vivendo na sua bolha, na fantasia, sabe, no mundo maravilhoso da palavra de Deus, e não vai um pouquinho olhar ali para fora da sua bolha maravilhosa de Jesus para ver como é que o povo tá sofrendo no mundo, como é que o diabo tá
comendo o povo com farinha e arroz, tá jantando as pessoas, arrebentando com a vida das pessoas. Como tem crente assim, até líderes, pastores, que tem a sua vida boa, sua conta gorda, nada contra riquezas. A riqueza é do céu, o céu não tem pobreza. Não tenho nada contra a riqueza, tá? No céu não tem pobreza, no céu todos nós seremos totalmente fartos e prósperos. Não tenho nada contra a riqueza. Quando a riqueza é adquirida de forma justa, honesta, nenhum preconceito com a riqueza, ok? Nenhum. Quando ela é justa, quando ela é adquirida de forma correta, justa, honesta. Agora preste atenção o que eu estou criticando. Quando a pessoa tem muito dinheiro, tem muito conforto, essa pessoa muitas vezes está muito cômodo, está acomodada na sua bolha gospel. Então essa pessoa não vai pesquisar. Pastores, muitos, que não atendem gabinetes pastorais, que são pastores teóricos e não pastores práticos. Gente, essa semana Deus falou comigo, existem 2 tipos de pastores. Pastores teóricos e pastores práticos. O que são os teóricos? São pastores de púlpito que pregam e são famosos, às vezes nem são famosos, mas às vezes são famosos, têm nome e pregam. Mas não atende uma ovelha, não cuida de ninguém, não cuida de uma família, não ajuda uma família. Então é pastor teórico. Eu não estou tirando o mérito de quem ensina a palavra. É muito importante ensinar a palavra. Mas quem só ensina a palavra, você não é pastor nem pastora. Você é pregador e pregadora. Ok? Fale, assuma o seu ministério. Missionário, pregador, mestre de ensino. Beleza? Evangelista. Beleza? Pastor, chamado pastoral, apóstolo, bispo, são pastores. São pessoas que cuidam de gente, cuidam de outras pessoas. Esses são os pastores reais, práticos e não teóricos. Escute, tem um monte de gente que tá cheio da grana, vivendo na sua vida confortável, nada contra, mais uma vez, tá cheio da grana, desde que seja lícita a sua grana. Só que por causa disso, essa pessoa, ela não atende, não cuida de vidas, não atende gabinetes pastorais. Se a sua igreja, o seu pastor não atende gabinetes pastorais, sua igreja não é uma igreja. Ela pode ser chamada de casa de adoração, ela pode ser chamada de centro de adoração, ela pode ser chamada de centro de evangelismo, mas nunca de igreja. Igreja é um local onde, além de você ouvir a palavra, além de você receber o estudo, o ensino, além de ter reunião de adoração, tem atendimento para as famílias. Atendimento. As pessoas são discipuladas, cuidadas, ok? E os pastores verdadeiros, práticos, não teóricos, eles têm obrigação de não viver só na bolinha da alegria gospel da vida deles. Eles têm obrigação de ouvir as ovelhas para ouvir os dramas, para ouvir as lutas que as pessoas passam, os problemas que as pessoas estão passando. Esses líderes, eles têm obrigação disso. Quando eles começam a estudar, sair da bolha deles, sabe o que acontece com esses líderes? Eles começam a descobrir que existe o quê? Uma guerra espiritual real, envolvendo os nistas. Ó, tô falando em código para quem chegou agora. Quem chegou agora, o pessoal que já tá mais tempo vai te explicar nos comentários o que significa os nistas. E aí você entende quem são os nistas, que eles estão governando o sistema, e o sistema é governado por eles, e você, líder, pastor, pastora, você não fica vivendo na sua bolinha da sua alegria, do seu conforto gospel, não. Você tem momentos de alegria, você tem momentos de paz, claro. Mas você não é um alienado, uma alienada que só vive na sua bolha. De jeito nenhum. Você é um homem, uma mulher que tem o quê? Consciência e conhecimento da realidade que esse mundo vive. O mundo jaz no maligno, não é só na parte só espiritual, invisível, não. No natural estamos vendo coisas absurdas. Coisas absurdas. Ok? E aí, vamos lá. Vamos ver aqui onde que nós vamos chegar.
Então eu comecei explicando que está acontecendo uma coisa e milhares de crentes completamente ignorantes estão compartilhando posts. Até pastores estão compartilhando posts. Posts de quê, Sara Shiva, pastora? Posts de que, olha, Deus castiga, viu só? Foram zombar de Deus no Globo de Ouro. Olha bem que Deus castigou e o incêndio lá... Para! Não faça isso! Isso é uma manipulação. O objetivo é pintar Deus como ele sendo o causador do incêndio, como sendo o juízo. Nada disso. O incêndio provavelmente foi pecado. Assista o vídeo que tá lá no Instagram da Carol Capel. Tá? Carol Capel não é crente. Ela é uma youtuber e ela faz vídeos só de curiosidades e coisas polêmicas. Tá? Eu sigo ela no Instagram. Eu gosto porque ela posta muita coisa desse tipo bizarra. Eu gosto, porque tem coisa que é bizarríssima, tem coisa que é real, tem coisa que é braba, tá? Que é coisa séria. E muita gente vivendo no mundo da fantasia, no mundo... Ah, não, essa coisa de teoria da conspiração, isso é fantasia. Vai lá pra você ver muita coisa que, infelizmente, queríamos tanto que fosse fantasia. Infelizmente tem coisa que não é fantasia. Tem coisa que não é, tá? Então, continuando, primeira coisa que eu queria falar era do incêndio, certo? Certo? Segunda coisa que eu quero falar. 8 coincidências muito estranhas que aconteceram nos incêndios de Los Angeles. E é claro, gente, que são só coincidências. Não tem nenhuma conexão com a verdade. Imagina, coincidências existem. A primeira delas é que 8 focos de fogo diferentes se iniciaram de maneira totalmente misteriosa em menos de 48 horas. Então, assim, me chame de teórica da conspiração. Mas isso sempre acontece, gente, isso é normal. Incidentemente, a prefeita da cidade de Los Angeles estava fora, estava viajando em um momento muito crítico, eu diria. É que todos os reservatórios de água foram previamente esvaziados antes dos incêndios começarem, a ponto de a água nem estar saindo dos hidrantes e nem ter pressão. E é exatamente por isso que o fogo tomou essa proporção. Até o Mel Gibson deu uma entrevista para uma televisão dos Estados Unidos falando sobre essa coincidência, sobre esse caso aí dos reservatórios de água estarem extremamente baixos para a época e para a temporada. Mas os reservatórios de água não estão baixos apenas porque eles estão baixos, não. A água desses reservatórios foi drenada alguns dias antes pro mar. Por quê? Ai, são só coincidências. Ai, também tem mais uma que eu adoro, que é o financiamento para o Corpo de Bombeiros na cidade de Los Angeles foi drasticamente reduzido em 18 milhões de dólares entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025. Mas também, gente, só coincidência. As companhias seguradoras cancelaram a cláusula que fala sobre incêndio nas apólices de seguros dessa galera aqui que reside nessa região. E isso aconteceu há exatos 15 dias atrás. Tudo coincidência, claro. E sabe o que é coincidência também? É coincidência que o vento esteja absurdamente anormal nessa região, nesse período do ano. Claro, gente, olha, estamos apenas especulando porque tudo uma imensa coincidência. As casas que estavam aqui nesse local, elas nem são mansões que possuíam túneis que conectavam uma casa a outra, túneis e casas que estão envolvidas em uma investigação enorme de crimes, daquilo que não pode ser mencionado nem aqui nem em nenhuma outra rede, mas você sabe, envolve a galera lá do Epstein e do P. Diddy. Mas é claro que isso é só uma teoria da conspiração, gente, porque até parece que eles iam querer destruir as provas, né? Nada a ver. Ah, Carol, mas incêndios assim são comuns nessa região. Concordo, são comuns, mas não nessa magnitude, nem dentro de todas essas condições que eu acabei de contar para vocês. São muitas condições coincidentes, claro, acontecendo ao mesmo tempo, mas é aquilo, né? Só enxerga quem pode, só enxerga quem quer e principalmente só fala sobre quem tem coragem.